Ah. Bom dia a todos. Bom dia. Me escutando bem? Já de início eu agradeço o convite, sempre gentil da Mané, apresentação carinhosa do Marcelo, é uma alegria estar aqui novamente. Essa casa onde eu tenho tantos amigos, então quando a gente vem para cá, na verdade é um reencontro fraterno. Eu nem considero como um momento de trabalho, apesar de ser, né? Palestra, passe, enfim, todas as atividades no Centro Espírita, desde a limpeza até o estudo, são trabalhos de Jesus, né? Mas eu considero como algo tão agradável estudar o Evangelho aqui no Meimei que é um prazer mesmo estar aqui. Fico muito feliz pelo convite e honrado com tanto carinho que a gente recebe. E depois de um período de afastamento aí por licença paternidade, digamos assim, né? A minha filha Maria Eduarda já está com 5 meses e agora a gente já consegue alternar os horários, eu e a Jaque. Ela inclusive está aflita para voltar aos trabalhos, né, que a gente sente tanta falta. A gente acabou, junto com a pandemia, também se afastando de alguns trabalhos sociais que nós fazíamos, e é impressionante como são essas atividades que mantêm o nosso equilíbrio, né? Às vezes a gente se julga tão forte, tão racional para tomar certas decisões e se vê agindo impulsivamente no ambiente doméstico, às vezes até com agressividade, coisa que nós julgávamos não possuirmos. Então, eu e a Jaque também compartilham dessa opinião, que a atividade espírita, não apenas vir ao centro, mas se envolver com o trabalho espírita, é uma profilaxia, é uma prevenção para os desequilíbrios. Então, aproveitem essa casa que oferece tantas portas de trabalho, né, em diferentes setores. É uma bênção de Deus mesmo, né? Isso equilibra nosso pensamento, coloca o nosso coração em movimento sempre para o bem, une as pessoas, é algo realmente divino. Mas a nossa conversa gira em torno do processo de evolução do espírito. E eu vou começar com uma pergunta, como de costume, eu gosto de começar questionando, trocando ideias e esclarecendo alguns conceitos que na maioria das vezes para mim também era duvidoso quando começo a ler o tema. Qual que é o caminho que nos leva à felicidade? Estamos aqui em busca de algo nesse processo reencarnatório e nós, na maioria das vezes, associamos a esse estado de felicidade como um estado final, um estado desejável, digamos assim. E Jesus deixa um mecanismo, Jesus deixa uma ferramenta, né, para que a gente possa evoluir aqui na Terra e, consequentemente, atingir esse estado de felicidade, seja nessa encarnação ou na próxima. Mas nós temos, digamos assim, um método, né? Inclusive uma ação concreta para chegar a esse estado. Quem é que lembra? Qual que é o caminho que nos levará a essa felicidade? Alguém arrisca? O silêncio é o caminho? Com certeza não, né? Nós associamos esse caminho à prática do bem, ao amor ao próximo. São diversas terminologias para definir essa ação fraterna de nos colocarmos em movimento em direção aos nossos semelhantes. Normalmente associado ao sentimento de amor, e nós espíritas temos um termo bem definido para essa ação, que é a caridade. Todos concordam que a caridade é um mecanismo de evolução? Ótimo! Muitos de nós, inclusive, até lembramos de cabeça a definição de caridade lá do Livro dos Espíritos. Eu coloquei até uma cola aqui, ó, é na questão 886. Se perguntar para a maioria das pessoas qual o significado de caridade para a doutrina espírita, que Kardec pergunta qual a definição de Jesus, né? Como entendia Jesus a caridade nessa questão do Livro dos Espíritos. Muitos lembram de cabeça, né? Qual que é a resposta? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o último, porém não menos importante, mas na minha opinião mais difícil de ser feito, perdão das ofensas. É uma tríade, é um combo de procedimentos que nós sabemos do que se trata, nós lembramos de memória, mas a questão é, por que não fazemos? Já se perguntaram? Por que eu não perdoo o meu irmão?
O que falta para eu perdoar? O que falta para eu ser indulgente? Como eu desenvolvo essa capacidade? Indulgência é tolerância, compreensão. Como eu desenvolvo? Qual que é a peça-chave que me tornará capaz de agir de modo indulgente? Né? Porque, do ponto de vista teórico, é bem claro, são 3 ações concretas. Ser benevolente, praticar o bem para com todos. Né? Nós geralmente confundimos, inclusive, com beneficência, que não é exatamente isso, passa por isso também, mas não é só isso. E a indulgência e o perdão, não é? E o que realmente dificulta essa nossa predisposição de agir caritativamente, o que falta para que a gente, às vezes, nem considere a hipótese de perdoar, porque uma coisa é não conseguir, mas talvez vocês não, mas eu às vezes me encontro cá com os meus pensamentos, nem considerando a hipótese de perdoar certas ações, não é? E é perdão das ofensas para com todos. A gente não consegue fazer isso porque, por enquanto, nós ainda somos impiedosos. Essa é a realidade, pelo menos para a maioria das pessoas. Os fatores são múltiplos, mas talvez um dos mais predominantes é essa condição de impiedade que nós ainda trazemos no coração. Geralmente a impiedade é associada com as nossas memórias audiovisual, de batalhas, de lutas, onde o algoz está de frente da vítima e tem um sentimento de piedade ou de impiedade. Piedade é o antônimo de impiedade. E aí sacrifica ou salva a vítima. Nós memorizamos como impiedade fosse algo terrível nesses exemplos extremos. Só que impiedade é um termo extremamente abrangente. Segundo a nossa língua, impiedade é sim, tem 4 significados, pelo menos no dicionário que eu tinha em casa. É o que nós associamos de modo primário, que é a falta de humanidade, ou falta de compaixão. Desumanidade, malignidade, perversidade. Isso é impiedade, é o primeiro significado na língua portuguesa. O segundo significado é qualidade de ímpio. Impiedade é a faculdade de quem é ímpio. Ímpio não é mal, mas, e eu não sabia disso, é aquele que não tem fé. Ateu, cético, descrente. Então perceba como uma consequência dessa qualidade, agir perversamente, malignamente, de forma descrente. Porque com a ausência do sentimento religioso no coração, a gente perde uma faculdade de entender a humanidade como família. Porque a grande maioria das religiões, agora monoteístas, tem Deus como o Criador, o Pai. E uma vez que temos um único Criador, um único Pai, como nós espíritas acreditamos, como as religiões cristãs acreditam, e nós sabemos que, uma vez adotando essa postura, o que é que sobra para entendermos nós como coletividade? Se temos um único Pai, somos o quê? Irmãos. Mas se eu tenho a ausência do sentimento religioso, como o ímpio tem, isso não faz diferença para mim. Porque eu não enxergo o outro como irmão. Às vezes, mesmo com o sentimento religioso, eu não enxergo o outro como irmão, né? Porque nós estamos carecas de começar o Pai Nosso dizendo Pai Nosso. Então nós estamos verbalizando, nós estamos atestando. Pai Nosso, não é da minha família, é nosso. E se é nosso, é de nós, amigos queridos aqui do Meimei, mas também dos moradores de rua, daqueles irmãos que estão internados temporariamente nos presídios, nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais, nos leitos de UTI. Todos são nossos irmãos, inclusive os estranhos a nós. Mas nós não sentimos isso.
Se um desses irmãos ainda age de maneira equivocada para conosco, nos faz mal, digamos assim, nós temos até um sentimento de repulsa e revide, na maioria das vezes. Então vai ao contrário do sentimento religioso, macro, que associa Deus como Pai e a humanidade como seus filhos, não é? Então ímpio é aquele que não tem fé, e impiedade é falta de humanidade, mas é também, terceiro significado, falta de amor a Deus ou às coisas sagradas, descrença, irreligião e, o quarto significado, como todo mundo já imagina, antônimo de piedade. Mas vamos ver piedade, que é o que nos interessa, que é o tema da conversa de hoje, que é o nosso entendimento, é o sentimento que vai completar o quebra-cabeça para propiciar uma predisposição mais ativa à prática do bem. Trocando em miúdos, é o que vai nos dar força para agir e fazer a caridade. Piedade. Uma curiosidade, tem 38 ocorrências no Evangelho segundo o Espiritismo de piedade. Então não é uma palavra aleatória, são muitos os episódios onde a piedade é tratada como elemento descritivo de um conceito espírita, né? Basicamente da explicação espírita para o ensino do Cristo, né? Então piedade. Piedade é sim, assim como seu antônimo, compaixão pelo sofrimento alheio, comiseração. Mas nós também associamos de uma forma pejorativa, como dó, pena. A gente fala assim, coitado daquele, então estou tendo piedade porque ele é um coitado. E na verdade não é isso. Isso é uma interpretação popular de piedade, digamos, né? Piedade também é, segundo significado, amor e respeito às coisas religiosas, devoção, religiosidade, fé. E fé, a gente sabe que lá, trazendo da etimologia da palavra, vem de fidelis, fides, que é fidelidade. Se piedade está associada à fé, e se fé está associada à fidelidade, a ausência de piedade, consequentemente, é a ausência de fé, e faz com que eu não tenha fidelidade àquilo que eu julgo acreditar. Difícil o percurso ou não? A ausência de piedade faz com que eu seja uma pessoa que não pratica a religião que professa. Seria isso. Então nós temos que internalizar. Estamos agindo segundo aquilo que julgamos acreditar? É uma reflexão interna, cada um tem que fazer. Mas talvez seja porque não acreditamos de verdade, ainda temos dúvida, que não nos lançamos de forma mais ativa. E vivemos uma vida superficial, sobretudo uma vida religiosa superficial. E aí eu acabo tendo prioridades diferentes e não fazendo o que seria o meu dever como ser religioso, como espírito humano que entende a coletividade como família. Porque piedade é derivada de uma palavra latina que é pietas. Em latim, pietas, não sei se é assim que pronuncia, desculpem o latim do interior de São Paulo, não sei se é pietas ou pietas, mas o fato é que o significado naquela língua mãe que derivou piedade é afeição, carinho e também dever. Então pietas é afeição e dever. Então essa atitude de entender o outro como irmão não é apenas algo esporádico, é um dever da criatura religiosa. É um dever de nós como homens, raça humana, eu digo, né? É óbvio que nós não devemos verbalizar isso, externalizar, porque aí nós estaríamos transformando uma atitude que é íntima, que é um sentimento, que é um pensamento, em algo que pode depreciar o irmão para com que estamos nos relacionando. Nós nos colocaríamos em uma situação de uma pseudo-superioridade, uma falsa superioridade. Estaríamos expondo as dificuldades, os anseios, os traumas daqueles irmãos que estão desenvolvendo esse sentimento em nós. Esse sentimento deve mover a minha ação, mas deve ser velado, deve ser discreto, deve ser contido. A
aquela agonia que às vezes nós sentimos ao ver a miséria, ao ver a dor, ao ver as tragédias, não deve ser sufocada, deve ser transformada em combustível para a ação. Nós às vezes atravessamos a rua, desligamos a TV, fechamos o grupo de WhatsApp, ou simplesmente mudamos o assunto porque não gostamos de falar de tragédias. É óbvio que nós não temos que viver intensificando a dor alheia, mas sufocar esse sentimento que me coloca em sintonia com a dor do outro, e uma vez em sintonia com a dor do outro, eu percebo o quanto eu poderia, com as minhas faculdades limitadas, ser útil àquele irmão, é ir em caminho contrário da evolução do espírito, que enxerga-se como um ser ainda limitado, mas enxerga-se também como um instrumento de Deus para transformar o meio que está inserido. Todos nós somos instrumento de Deus. Todos nós temos potencialidades imensas para transformar o nosso círculo familiar, o nosso círculo do trabalho, o nosso círculo religioso. Primeiro com o nosso exemplo, porque nós somos formadores de opinião. O simples fato de mudar de conduta, de expressar de uma maneira terna aquilo que pensamos sobre a vida, faz com que aquele que convive conosco reflita sobre. A nossa ação diz muito mais do que as palavras. Então, se eu quero convidar alguém para participar de um trabalho fraterno, porque eu acho que a hora que ele começar a se envolver com um trabalho fraterno, ele vai se equilibrar, eu tenho que estar envolvido para mostrar para ele que aquele trabalho realmente modifica algo em mim. Porque nós não devemos ser inocentes. Todos percebem as quedas que temos. Todos percebem os limites que temos. É que às vezes o orgulho transforma a nossa imagem em uma imagem distorcida. Nós temos uma visão distorcida de nós mesmos, não é? Mas uma vez reconhecendo os nossos limites e as nossas capacidades, temos que nos colocar como instrumento de Deus, porque é isso que Ele espera de nós. O mundo só vai se transformar em um mundo melhor se nós colocarmos as nossas forças energéticas, mas as nossas forças físicas em prol da transformação do mundo. Jesus não vai voltar e transformar isso num passe de mágica. Não é assim que funciona. As paredes, o teto, o piso, precisa de mãos físicas para limpar, para completar a obra, para receber as pessoas quando a obra está pronta. A nossa voz é instrumento, o nosso ouvido é instrumento. Tudo é instrumento de Deus. Se assim nós quisermos. E Deus nos usa. Deus nos vê. Quantos de nós, às vezes, não temos paciência de escutar o que o nosso irmão tem para falar, para contar, para desabafar? Será que isso também não seria uma forma de piedade? Será que com aquele desabafo, o nosso irmão não sairia dali mais equilibrado? Não sei. Mas é que às vezes nós só associamos fazer o bem com grandes obras. Grandes obras são necessárias, mas na maioria das vezes ela é formada de pequenos gestos. E pequenos gestos, pessoas como nós podem fazer muitos, não é? E é justamente por essa necessidade de utilizar esse sentimento que não é prazeroso, porque entrar em contato com a dor do irmão também nos compadece. E nós não devemos devolver a nossa agonia de forma visível para não deixar o nosso irmão ainda mais, digamos assim, com vergonha, acanhado. É que nós temos que utilizar essa potência que nos sintoniza, mas agir de forma discreta. E é exatamente por isso, para não ampliar o trauma alheio, que a explicação da piedade e da sua necessidade da transformação do espírito está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. É Kardec querendo nos mostrar que esse mecanismo é fundamental, mas é íntimo, é de cada um, e deve ser utilizado com a maior força, mas
reservadamente. Porque é algo pessoal. Vamos ler o item piedade, que é belíssimo e realmente faz o nosso coração se encher de ternura, digamos assim. É o item 17 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Piedade, ao nosso entender, a virtude esquecida. Porque nós nos preocupamos tanto com a caridade e às vezes não conseguimos atingir a caridade em sua essência, porque nos falta essa peça anterior à ação, que é a sintonia de ideais, a sintonia de pensamentos, essa capacidade de nos colocar no lugar do outro, de empatia mesmo, que aquele sentimento de piedade desenvolve. É uma mensagem do Espírito Michel, em algumas traduções está como Miguel. Enfim, é de Bordeaux, 1862. Piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Então perceba que ele não está considerando que a caridade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Ele está considerando a piedade. Porque ele já dá uma introdução nos mostrando que caridade sem piedade é muito difícil. Talvez quase inexistente. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. E ele continua. Irmão Michel. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que derramais em suas feridas, e quando por uma doce simpatia chegais a lhe proporcionar esperança e resignação, que encanto não experimentais? Então ele está querendo nos dizer que é uma alegria imensa quando nós, enternecidos pela situação dos nossos irmãos, conseguimos transmitir a eles resignação e esperança. Ele não está falando nem para a gente resolver o problema. Ele não está falando para a gente levar o nosso irmão para morar junto com a gente. Ele nem está entrando nesse mérito. Ele está falando nós, como uma postura fraterna, conseguirmos transmitir esperança para que ele vença as suas provas. E se em algumas situações não for possível, porque sabemos que o processo reencarnatório às vezes é duro pelo nosso passado. E as provas talvez não cessem. O que melhora é a nossa postura diante dos desafios, que é uma postura mais resignada, mais esperançosa, mais consciente. E às vezes a gente passa por aquela dificuldade com mais leveza. Mas em algumas situações, nós não conseguimos transpor aquela prova. Não é verdade? Mas quando nós, envolvidos nesse sentimento fraterno, conseguirmos, seja com a palavra, com a prece, com uma ação no bem, com uma leitura e um estudo em conjunto, qualquer que seja, conseguirmos transmitir resignação e esperança para esses irmãos, diz o irmão Michel, que é uma alegria inigualável. É só a gente virar a chave, porque até agora, da minha parte, é evidente, com uma postura orgulhosa, estamos entendendo o texto sempre nós auxiliando, não é? Mas e se for o contrário? Imagine a alegria que nós sentimos quando de uma forma inesperada recebemos um auxílio, qualquer ele que seja. Às vezes, numa rua, quando acaba a gasolina, quando estoura um pneu, uma ajuda inesperada nos faz sentir tão bem. Uma vez aconteceu comigo, um parêntese, uma coisa que inclusive eu me sinto um dia, toda vez que eu lembro, eu sinto uma espécie de culpa, assim, que eu ainda não consegui retornar. Eu estava vindo da cidade que meus pais moram, que é no interior de São Paulo, para Londrina, e tem um caminho tem dois caminhos e um deles tem pedágio. E obviamente com essa minha cabeça eu sempre esqueço de ter dinheiro trocado, porque pedágio não passa cartão, pelo menos naquele momento não passava. E eu vi a placa de pedágio e falei assim, nossa, não tenho R$2 na carteira, e não tinha retorno. Só tinha entrada numa cidade
e eu teria que passar o pedágio. Eu falei assim, vou entrar, ver se tem um caixa eletrônico, era domingo. Ver se tem algum caixa eletrônico aberto, alguma coisa para eu poder seguir, né? E aí eu entrei e tinha uma lotérica que era junto com uma padaria, uma coisa que eu nunca tinha visto. A padaria estava aberta e, obviamente, a lotérica fechada, porque era domingo. Eu falei assim, senhor, não tem como eu fazer um saque ali, né? Não sei o quê. Era tudo meio que integrado, parecia que era do mesmo dono, né? Aí eu falei assim, não tem, né? Tá fechado, não sei o quê. Eu falei assim, então deixa eu comprar alguma coisa no cartão a mais, né? E você me dá o troco, para eu não pedir dinheiro, né? Aí eu falei assim, mas por quê? Eu falei assim, não, porque eu tô sem dinheiro pro pedágio, não sei o quê. Eu falei assim, quanto que é o pedágio? Eu falei assim, acho que é uns R$3,50. Ele tirou R$3,50 e me deu. Eu falei assim, pode ir. Eu falei, não, mas me dá uma mercadoria, não sei o quê. Eu falei assim, não, qualquer dia depois você me paga, ou você paga para alguém. E eu fui embora, mas é uma coisa tão simples, tão sutil, e foi tão sincero, que aquilo me comoveu tanto. Toda vez que eu falo, eu lembro, e aí eu fico pensando, nossa, nunca mais voltei nem para levar um panetone para aquele senhor, né? Claro que ele não espera isso, com certeza isso não faria a menor diferença. Mas o fato é que essas atitudes transformam o coração de quem recebe. Porque a gente se sente em dívida com o contexto que a gente vive. Mas nós temos pessoas tão boas e estranhas a nós, dispostas a ser útil, por que nós não podemos ser também? Porque imaginem um mecanismo de relacionamento onde todos são úteis aos irmãos que estão ao nosso redor. Cada um auxiliando dentro do que pode, com as nossas limitações, com os nossos anseios, mas sempre produzindo o bem. Seria muito diferente. Muito diferente. Mas o problema é que a gente quebra a corrente. E às vezes a gente espera que o bem bata a nossa porta. Mas se cada um de nós esperar que o bem bater a nossa porta, quem é que vai dar o primeiro passo? Não inicia o mecanismo. Aquele senhor iniciou o mecanismo em mim. E realmente foi algo muito impactante, apesar de uma coisa aparentemente simplória, né? A predisposição de ser útil daquele senhor. Mas enfim. Continuando a explicação do senhor Michel. Ele continua. É verdade que esse encanto tem um certo amargor, porque nasce do lado da esperança. Ele está falando, aquela alegria de ser útil tem um certo amargor, porque ela nasce quando você está em contato com uma dor. Então é uma alegria amarga, né? Porque você sabe que o irmão está em sofrimento. Mas, não tendo o sabor amargo dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após terminar. Tem uma suavidade penetrante que enche a nossa alma de júbilo. Porque os prazeres mundanos, que é isso que ele está comparando, né, que essa alegria de agir de forma fraterna, movidos pela piedade, tem um certo amargor. É diferente da alegria dos prazeres mundanos. É isso que ele está dizendo. Mas apesar de ser diferente, ele é perene. Não é rápido, efêmero, como os prazeres do mundo. Não é? Nós, muitas vezes, já nos deleitamos nos prazeres materiais. Vocês podem lembrar, eu lembro da minha juventude. E aí no outro dia, bem rápido, menos de 24 horas. A gente acorda e fala assim, eu nunca mais vou fazer isso. Você está arrependido, está com dor, organicamente destruído. Que prazer é esse? Passava uma semana e você fazer tudo de novo. Ele está querendo dizer que, se no começo a piedade tem um certo amargor, a alegria é perene, é profunda e transforma as nossas fibras espirituais. Diferente de qualquer prazer da terra. Qualquer. E ele nos convida a praticar. A piedade, olha que bonita essa sequência. Eu li várias vezes e eu nem sei se eu entendi da maneira como o irmão Michel esperava. Mas eu achei essa sequência tão bonita. Olha só como ele explica. A piedade bem sentida é amor. É devotamento. Devotamento é esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento
essa abnegação em favor do próximo é a virtude por excelência. Aquela que o divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Então, olha a sequência. A piedade, aquela bem sentida, é amor. Então, piedade é amor. Amor é devotamento, é entrega. Entrega total. Devotamento é esquecimento de si. Então, você se entrega de uma maneira tão intensa que você passa a transformar-se em um instrumento de Deus ao ponto de colocar os seus interesses pessoais abaixo do interesse do outro. Você esquece de si mesmo e simplesmente faz aquilo que o momento espera. Então você esquece de si mesmo e se coloca nesse movimento contínuo de integração com o outro. E essa ação devotada e abnegada, esquecendo-se de si, é a virtude por excelência. E aí ele faz um paralelo, que essa atitude abnegada, devotada, esquecendo-se de si, em benefício de outrem, é o que Jesus demonstrou e ensinou em sua doutrina santa. É a virtude por excelência. Aí eu fiquei, nossa, mas esse esquecer-se de si é a virtude. Bom, começa lá na piedade. Então, toda essa cadência é a mesma coisa. E isso é o mais sublime da virtude, e eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei assim, nossa, no livro dos Espíritos tem questões sobre virtude. O que será que está escrito lá, né? E aí nós fomos no livro dos Espíritos. Na questão 893, Kardec pergunta qual a mais meritória de todas as virtudes. Vou fazer um paralelo na piedade agora, depois do raciocínio do irmão Michel. Qual a mais meritória de todas as virtudes? A resposta: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Então, todas as virtudes são importantes, porque elas nos mostram uma evolução no caminho do bem, uma mudança, né? E ele continua: a virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Olha que importante isso também. Toda vez que eu voluntariamente seguro um desejo que eu sei que trará uma consequência negativa em mim ou quem convive comigo, e eu, pela minha própria vontade, não faço, pensando nas consequências, é virtude. Ou é o começo da virtude. Né? É isso que ele está querendo dizer. Ó. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, eu de propósito não faço uma coisa que eu sei que terá consequências negativas. Mas, segundo ele, há o sublime na virtude, que consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo sem segundas intenções. Olha só, é igual o irmão Michel estava dizendo. O sublime da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Esquecer-se de si e agir de uma maneira espontânea para tentar, da forma que conseguirmos, diminuir pelo menos o sofrimento e a agonia dos irmãos que estão ao nosso redor. É isso que Jesus pregava, é isso que Jesus fazia. Esse esquecer-se de si a benefício do outro. Essa é a virtude por excelência, sem segundas intenções, obviamente. Então perceba a importância da piedade, que é devotamento. E o irmão Michel continua: quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz, o amor e a fraternidade. Que é o que espera a religião, esse sentimento de irmandade, de amor e paz. Porque eu sempre vou estar pensando no semelhante. Se de indivíduo para indivíduo já transformaria o ambiente em um ambiente mais sereno, imagine de povos para povos. Porque, infelizmente, nós ainda vemos dominação de raça. Nós estamos acostumados a dividir e não a juntar. Isso vem de um processo reencarnatório milenar. Mas nós dividimos mais do que juntamos, infelizmente.
nós nos dividimos por etnia, por religião, por orientação sexual, ultimamente até por preferência política. Não é? Nós nos dividimos o tempo todo, sendo que na verdade nós deveríamos juntar como irmãos que somos, evoluindo com o ideal, com esse objetivo maior de ser um ser diferente do que fomos em um passado de dor e sangue, que estávamos preocupados em dominar. Agora deveríamos estar preocupados em educar. Mas educar é difícil, dá trabalho. Eu estou percebendo isso agora com a Nenê. É muito difícil. Com aquele tamanho parece que ela tem vontade própria. Todos nós temos vontade própria. Por isso que temos que ter piedade. Respeitar a vontade do outro. Ser indulgente, mas estar disponível para auxiliar quando ele entender que é necessário, quando ele precisar, qualquer que seja o instante. Porque é isso que o nosso anjo da guarda faz conosco. Imagina se o nosso anjo da guarda, imagine a gente como anjo da guarda, eu como anjo da guarda, seria um desastre. A hora que a pessoa fosse fazer o que eu sugeri mentalmente para ela, o que eu o inspirei, né? Mediunicamente, digamos assim, e ele negou durante longos anos, em vez de eu ficar feliz e realmente ajudá-lo, porque eu considerava que aquilo era o ideal, provavelmente eu ia dar uma lição de moral, ia falar, tá vendo, quanto tempo você perdeu? Você não falou que você não fez o que eu falei antes? Porque nós ainda nos sentimos superiores aos outros, né? Essa é uma característica do impiedoso. Ele acha que aquela pessoa não merece o perdão, porque ele é um ser tão baixo, olha o que ele fez, olha o crime que ele cometeu. Mas e nós? Quantos crimes já fomos perdoados por Deus? Nós espíritas não podemos fraquejar nesse aspecto. Não podemos. Quantos crimes nós estamos refazendo durante esse processo reencarnatório? Ou vocês acham que ninguém aqui viveu nas cruzadas? Que ninguém aqui viveu na Idade Média? Nós não podemos ser infantis nesse aspecto. É só ver como nós somos contrariados. O doce de pessoa que parece que vem de dentro daquele vulcão, né? Talvez vocês não, mas eu tenho que segurar às vezes para não ser agressivo verbalmente. E Deus, na sua infinita bondade, me mandou com 1,68 m. Com sobrepeso e pré-hipertenso. Que é para mostrar que ficar nervoso nessa encarnação não é o objetivo. E se eu não tomar cuidado, na próxima talvez eu venha fisicamente ainda mais debilitado. Por castigo? Claro que não. Por bênção. Para prevenir e me mostrar que esse comportamento é equivocado, eu tenho que mudar. Tenho que aprender a viver de um modo diferente. Se eu tivesse o tamanho do Marcelo assim, ó. Ai de quem discordasse de mim. Impiedade. Impiedade está dentro do meu coração cristalizado. Por isso que às vezes eu não consigo fazer a caridade sincera. A gente tenta ser útil da maneira que consegue. Mas essa caridade que o irmão Michel preconiza precisa de um autoconhecimento. E precisa principalmente a gente olhar no olho do nosso irmão. Ver como um semelhante, independente das características e do histórico. Se naquele instante Deus nos colocou em contato, nos relacionando, para que nós pudéssemos de alguma maneira agir naquele instante, é o que devemos fazer. Porque se estivéssemos ao contrário, caídos no chão, é o que nós adoraríamos que fizéssemos por nós. Não é? E o irmão Michel continua. O sentimento mais apropriado para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e o orgulho, aquele que predispõe vossa alma à humildade, à beneficência e o amor ao próximo e à piedade. É quando a gente entra mesmo na dor do irmão e fala assim, eu preciso fazer alguma coisa, isso não pode continuar. Piedade que vos comove até as entranhas, à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-las e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes.
nem procedais como esses egoístas endurecidos, que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo das suas misérias lhes perturbaria por alguns instantes a alegre existência. Como às vezes a gente quer que a pessoa vá embora logo com aquele sofrimento, não é? O irmão Michel recomenda: temei conservar-vos indiferente, quando puderdes ser úteis. Pesado isso, né? Temeis conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. Cada um dentro de si sabe quando pode ser útil ou não. A tranquilidade comprada a custo de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, que oculta no fundo de suas águas a lama fétida e a corrupção. O mar morto, nada nasce lá, né? Nada vive, pela quantidade de sal que tem lá. É uma água extremamente insalubre. E é assim que é o coração dos impiedosos, que às vezes agem fisicamente ali muito mais para resolver uma situação que o incomoda do que de fato para transferir um bem para aquele irmão que está recebendo a ação. Não é? Porque aquele que ainda conserva o egoísta, que não devem ser vocês, mas eu principalmente, não quer dividir aquilo que tem. Não quer dividir não só as coisas, mas não quer dividir nem mesmo o tempo, que é a nossa maior riqueza. Então você vai perder tempo conversando, fazendo. Né? Então às vezes você faz uma coisa rápida para resolver o problema para você ir embora. No fundo, não deixa de ser uma indiferença, que é o que o irmão Michel recomenda que a gente combata. Temei ficar indiferentes, porque senão não conseguiremos ser caridosos. E ele continua: quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar a perturbação e o aborrecimento de que se apavora o egoísta. A piedade não faz isso, faz o contrário. É certo que a alma experimenta, ao contrário, ao contato com a desgraça, um constrangimento natural e profundo, e faz vibrar todo o seu ser, abala penosamente, fazendo que se volte para si mesmo. Então por isso que nos incomoda, porque a hora que a gente vê a dor do outro, a gente olha para si, e fala assim: nossa, eu não sofro tanto, apesar de achar que sofria desesperadamente. A hora que a gente entra em contato com uma dor maior, a gente já se incomoda: nossa, ele sofre mais do que eu. A gente fica pensando, vê se a gente não está sofrendo igual, tentando lembrar uma outra coisa, né? E tem pessoas que parece que têm um apego ao sofrimento. A minha avó ia no médico, o médico falou assim: nossa, dona Maria, a senhora está ótima. Tem certeza, doutor? Está tudo bem mesmo? Em vez de ficar feliz, ela ficava preocupada pela ausência de uma doença. Então perceba o comportamento que cria um círculo vicioso. E aí é uma coisa que a gente deve inclusive fugir, que é a autopiedade. Você transferir um pedido de piedade para o outro. A piedade tem que ser espontânea. Tem pessoas que você encontra: tudo bem? Está tudo bem. Você sabe que a pessoa está um sofrimento tremendo, está tudo bem. Agora tem pessoas que você encontra: está tudo bem? Senta aí. Vou te contar o que aconteceu. Então isso é o inverso. Você está transferindo a dor para o outro, você está jogando a sua dor para o outro. É diferente. A piedade natural, que é velada, a gente não deve mostrar, na mão esquerda não deve saber o que faz a mão direita, é algo que nasce naturalmente. A gente não deve implorar, pedir e lançar laços para que a pessoa venha até nós. Nós devemos, no fundo, enfrentar as nossas próprias provas. É que às vezes sozinhos não conseguimos e temos que ter noção da nossa limitação. Mas no fundo a gente sabe que a obrigação é nossa, não é? E quando a gente entra em contato com uma dor maior do que aquele que a gente julgava ter, a gente se constrange. A gente às vezes não fala, né? Mas a gente pensa: caramba, até que minha situação está boa, né? Porque a pessoa está passando tanta dificuldade, né? Então isso nos incomoda, porque tira da nossa zona de conforto. Aí a gente não pode reclamar mais. Aí a gente começa a pensar que apesar do meu sofrimento eu posso ajudar o outro. A gente sai do lugar, o que é muito positivo. Mas que para aqueles irmãos que estão cristalizados na apatia, na passividade, às vezes é um incômodo, né? Porque tem que fazer. Ele se conscientizou que tem que fazer. Aí ele entra em conflito. Continua o irmão Michel: grande, porém, é a compensação quando conseguires. Né? Se a gente conseguir sair desse movimento de inércia, diz o irmão Michel que a compensação é muito grande. Quando conseguires dar coragem e esperança a um irmão infeliz, que se enternece ao aperto da mão amiga e cujo olhar úmido por vezes de emoção e de reconhecimento se dirige para vós,
docemente, antes de fixar no céu em agradecimento, por lhe ter enviado um consolador, um amparo, que no caso pode ser a nossa mão, que é o que nós deveríamos fazer quando uma mão amiga vem até nós. Agradecer a Deus e agradecer ao irmão por ter nos ajudado. E o irmão Michel encerra com uma frase muito bonita. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade. Primeira das virtudes que tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade. Primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Então percebam que aqui nós temos o pano de fundo da piedade, dando uma base sólida para que a gente faça ação com ternura, com entrega, com carinho, e não às vezes uma ação fria, relutante, muito mais social do que fraternal. Não é? Para encerrar, uma última leitura de uma parte muito bonita que nós também adoramos estudar no Evangelho segundo o Espiritismo, e eu pelo menos não tinha prestado atenção nisso até começar a ler sobre piedade no grupo de estudo de terça-feira que a gente tem agora online. Originalmente era da ala jovem, lá do Centro Espírita Nosso Lar, e teve um dia que nós estávamos estudando sobre a piedade e a gente fez esse paralelo, e me chamou muita atenção. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador, nós temos uma mensagem do Espírito de verdade. Na verdade, as instruções dos Espíritos finais desse capítulo são 3 mensagens do Espírito de verdade. E na primeira, em especial, o encerramento, a mensagem é longa, eu não vou entrar no mérito porque seria um outro assunto. Mas na parte final, o encerramento da mensagem, que é uma coisa que a gente adota como um roteiro seguro, é o Espírito de verdade nos indicando uma ação. E muitos de nós devem lembrar, inclusive, da frase, né? Tem até adesivo colado em carro com essa frase, né? Que é o Espírito de verdade encerrando o raciocínio, nessa primeira mensagem que Kardec coloca como advento do Espírito de verdade. Então, olha a importância, né? O Espírito de verdade fala assim, ó, irmãos, vou ler o parágrafo inteiro. Ó. Essa frase que a gente está acostumado a ouvir, é a abertura do parágrafo final. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Geralmente a gente para por aqui, porque é muito bonito, né? Poético até. Mas olha a sequência. Todas as verdades encontram-se no cristianismo. Os erros que nele se arraigaram são da origem humana. E eis que do além-túmulo, que julgais não existir, nós, as vozes, vos clamam. Ele vai falar o que as vozes clamam no além-túmulo. Irmãos, nada perece. Não existe a morte, nada se estraga. Só o corpo físico. Né? Então ele continua. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da impiedade. E termina a mensagem assim. Olha que interessante a instrução do Espírito de verdade. Jesus Cristo é o vencedor do mal. A doutrina cristã mostra que vivendo aquele modo diferente de se relacionar, vai acabar o mal. Gradativamente, mas vai acabar o mal. É só a gente conseguir viver segundo os moldes que o Cristo ensinou. Então, ele como roteiro, como guia, como mestre, é o caminho para vencer o mal. E qual que é a nossa parte? Nesse momento, o que a gente deve fazer? Por enquanto, ser os vencedores da impiedade. Ele nem está falando de caridade aqui. Com o Espírito de verdade, eles conhecem. Ele sabe que se a gente não desenvolver essa ternura, a gente vai agir de modo frio. Aí vai ser uma caridade, às vezes, superficial, digamos assim. Né? Então ele pede encarecidamente que nós sejamos os vencedores da impiedade. Cada um dentro de si precisa começar. E aí muitos
Vão dizer, ele está falando isso porque ninguém agrediu a família dele. Né? Será que ele conseguiria fazer? Não sei se conseguiria, provavelmente não. Mas nós não podemos nos esquivar mais de saber que esse é o roteiro para a felicidade futura. Eu posso colocar a desculpa que eu quiser, mas o Espírito de verdade pedindo para a gente vencer em piedade nos indica que pelo menos a gente tem que tentar começar. É o mínimo. Porque senão, mais uma vez, seremos pessoas que falam uma coisa, mas vivem outra, do ponto de vista religioso. Não é? Uma hora isso tem que acabar, porque nós somos fortes, nós vamos conseguir, nós vamos vencer. Todos vão vencer. Todos um dia serão anjos. Mas é uma estrada longa e nós temos que trilhar passo a passo. A impiedade, ou a piedade, é um desses muitos passos que nós temos que começar a nos exercitar. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos ter um domingo mais piedoso, mais fraterno, ao retornar aos nossos lares. Jesus abençoe a todos vocês. Mais uma vez, obrigado pelo convite.